O poder da esquerda é ameaçado. Bem, meus amigos, a esquerda vem perdendo muita força. Eu fiz um vídeo específico falando sobre isso aqui logo depois das eleições, falando como o PT vem se enfraquecendo no modo geral. E isso também tem a ver com o enfraquecimento do Lula em relação a essas campanhas no geral. Por quê? Vamos falar num horizonte maior de tempo. Em 2026, o Lula já vai estar na casa dos 80, na verdade. Então, isso aí vai estar enfraquecendo ele, seja por questão do enfraquecimento da idade, né? Mas também que isso também está enfraquecendo o PT como um todo. É claro que quando a gente vai falar que o PT e o Lula, eles são coisas distintas, apesar de fazer parte do mesmo meio. Porque o PT, ele acaba sendo menor do que o Lula. Até porque se não colocassem o Lula, provavelmente não teria quem ganhasse de Bolsonaro na última eleição. Essa é a verdade. Mas o Lula tem enfraquecido muito, e principalmente porque ele não esteve muito presente em campanhas municipais. O Lula enfraqueceu muito nos últimos tempos, principalmente pelas besteiras que anda fazendo, e também essas campanhas municipais ele não participou muito. Até mesmo da principal campanha municipal, que seria desse ano, que é de São Paulo, ele nem deu as caras para poder estar apoiando diretamente ali o Boulos, o que acabou deixando essa dúvida, né? Será que o Lula já tá meio que se entregando, né? Será que o Lula já tá reconhecendo que ali não tem jeito? A gente não sabe. É uma torcida muito grande que o Boulos ganha ali em São Paulo, o que eu acho pouco provável, e a minha torcida é que ele perca mesmo. Não quero que a esquerda tenha mais espaço aqui no Brasil. E ele tá enfraquecendo muito quanto a isso. E eu vou estar falando também que até a próxima liderança do PT, que poderia pelo menos ser a próxima indicada do PT, vem perdendo força, e o Lula tá meio que já escanteando essa liderança. E eu vou estar falando sobre isso, mas antes, se inscreve aqui no canal. Hoje nós estamos completando o 100º vídeo aqui do canal. Muito obrigado você que esteve aqui desde o início. E se você está aqui desde os primeiros vídeos, coloca aí hashtag tô aqui desde o começo. Então, muito obrigado por estar me acompanhando diariamente. E se você está chegando aqui, não esqueça, aqui tem vídeo todo dia. Teve vídeo ontem, tá tendo vídeo hoje, vai ter vídeo amanhã. Todo dia tem vídeo por aqui. Agora a gente vai falar um pouco desse enfraquecimento da esquerda como um todo. Lembrando que é o enfraquecimento da esquerda, e um dos principais fatores é o enfraquecimento do próprio Lula. Porque o Lula não vai ter mais vigor para poder disputar uma outra eleição, provavelmente. Então vai ter que ter uma articulação muito grande para poder colocar alguém do páreo dele, para que o PT e a esquerda como um todo não morra de uma vez. Vamos lá. Um número que mostra como o PT derreteu no Nordeste nas eleições de 2024, né? O partido do presidente Lula não venceu em nenhuma das maiores cidades da região e foi para o segundo turno em apenas 2 capitais. Ou seja, aqui essa matéria vai estar considerando as cidades com uma população acima de 200 mil habitantes, tá? Só aqui, né, em Natal, a gente consegue ver o PT, assim representado pela Natália Bonavides. A gente tem Fortaleza, né, a disputa entre o André Fernandes do PL e Evandro Leitão do PT, que disputam o segundo turno. E aí, por diante, então a gente vê uma representação muito menor. Só que veja, até aqui, lá em Fortaleza, onde o PT tá disputando, é uma das pouquíssimas que ele está disputando ali o segundo turno, a gente vê, ó, a PT aderiva em Fortaleza, nem mesmo a esquerda quer se unir a Lula e Leitão. Liderança de peso no Reduto Cearense estão aderindo ao voto útil em André Fernandes ou optação por isenção. A resposta é de recusa ao lulopetismo no segundo turno. Ou seja, aqui a gente consegue ver que existe uma diferença. Do mesmo jeito que existe a direita e o bolsonarismo, que é uma vertente da direita, a gente vê também o petismo e a esquerda. E existe também uma terceira vertente, que é o lulopetismo, que é a gente que concorda com o Lula e também concorda com o PT. Tem gente que é só da esquerda, gosta só ali da esquerda, mas não tá muito adepto ao Lula. Então a gente tem várias coisas, né? Muita coisa aqui para poder ser ponderada. Mas aqui essa notícia é muito forte para poder dizer isso. Estão optando mais pelo voto útil. Lembrando que em 2022... quem elegeu o Lula não foi a esquerda. Quem elegeu o Lula foi o anti-Bolsonaro, né? O anti-bolsonarismo. Aqueles que estavam querendo o Lula, não. Eles não representaram uma parcela eficiente. O que realmente apresentou uma parcela eficiente para poder eleger o Lula foi o anti-bolsonarismo. Aquelas pessoas que não queriam o Bolsonaro. Eu vou considerar o Bolsonaro, aliás, o Lula, o menos pior do que o Bolsonaro. Mas é óbvio, pelo amor de Deus, é óbvio que o Bolsonaro era muito melhor do que o Lula. Lembrando, não tô passando pano pra ele. Ele fez muita bobagem, falou muita bobagem, fez muita coisa que eu não concordo. Não concordo, essa é a verdade. Eu não só ele, né? Qualquer pessoa não concordaria, a não ser que seja fanático. Mas num aspecto geral, é claro que o Bolsonaro seria muito melhor, até porque a gente vê que o Bolsonaro tinha aquela intenção de trazer um estado menor, fez aquele favoritismo ali que acabou ajudando o filho dele, colocou algumas pessoas ali no STF também que não coincidiram com a visão de direita no geral, mas ainda seria melhor do que o Lula, principalmente porque ele está entregando um estado menor, essa é a verdade. Mas a gente vê aí que as pessoas estão se distanciando do Lula exatamente por isso. E aqui, ó, até a Folha de São Paulo tá falando sobre isso, né? O Lula perdeu o capital político e há caminho aberto para ser enfrentado em 2026, diz a ACM Neto. Então, de que caminho o ACM Neto tá falando, né?
Ele vai falar aqui, ó, se os outros campos políticos se organizarem, é possível ter uma eleição competitiva em 2026, ou seja, um candidato que seja forte o suficiente. O ACM Neto vai estar fazendo aqui, lembrando, né? O ACM Neto, o Antônio Carlos Magalhães Neto é o neto do Antônio Carlos Magalhães, que é muito forte aí na Bahia, né? Governou ali muito tempo. Assim, é aquele cara que é odiado por muitos e amado por muitos também. Então tem essa divisão. Mas conhece muito bem ali uma das principais capitais que foram pró Lula na outra eleição, mas que não tem aquele, não consegue enxergar que não teve aquele peso todo agora nessas eleições municipais. Então ele vai falar que o fator preponderante para a escolha do candidato a prefeito é a realidade de cada cidade, né? Com certeza. Em cidades grandes, né? Mas em cidades pequenas a gente vai ver que tem aquele negócio de conhecer e tal que a gente já tinha falado. Isso tem muito mais peso na influência política externa. Sem desprezar a situação específica, ficou claro que a eleição municipal foi muito mais do que nacional. Porque ele estava falando que Lula e Bolsonaro não influenciaram muito nessa questão de voto de esquerda e direita, né? Mas aqui, esse ponto aqui em especial, o segundo ponto é a ausência do presidente Lula, que historicamente participou de maneira muito ativa das eleições municipais. Em pouquíssimos lugares ele compareceu fisicamente. E mesmo os vídeos que gravou, na minha opinião, não tiveram maior efeito. Mostra que o Lula não tem mais a liderança e o capital político que já teve, quando muitos acreditavam que apenas pela vinculação com ele seria suficiente para decidir uma eleição. Ele vai falar aqui também na entrevista que era assim: antes você colocava um poste ali, aí se vinculasse um padrinho, aquele poste era eleito, não, porque ele está diretamente ligado com aquele padrinho, né, que foi assim por muito tempo. Mas a gente consegue ver que mesmo Lula, que é a principal influência, a principal liderança do PT no Brasil, mesmo ele sendo colocado junto dos candidatos, mesmo se os candidatos não têm aquela influência tão grande. Eu consigo ver, por exemplo, o Inácio Falcão aqui na minha cidade, que vinculou sua propaganda ali com Lula e ficou em quarto lugar aqui. Teve uma votação pífia comparado ao que ele já teve antes. Principalmente ele que já disputou outros cargos aqui na minha cidade. Mas para prefeito foi muito mal votado, muito mesmo, de verdade. Então a gente vê que existe esse enfraquecimento da esquerda como um todo. E Lula, claro, como ele gosta muito de fazer, ele já transfere a culpa, né? Não, Lula avalia antecipar troca na presidência do PT. Ficou para quem? Ficou para Narizinho, né? Ficou para Gleice Hoffmann, para poder assumir esse BO do Lula, né? Enfim, isso aí já era mais do que esperado, porque o Lula ele gosta de estar tirando a culpa dele para poder ele estar se sobressaindo. O problema é porque o Lula já está ficando velho e talvez quem poderia assumir esse posto seria a Gleice Hoffmann, justamente por ela ser líder do PT, mas também não tem a Gleice Hoffmann. Então assim, a gente tem Maria do Rosário ali que tá sendo uma das candidatas ali para o segundo turno, mas provavelmente não ganha. Gleice Hoffmann também parece que já vai ser chotada ali da liderança do PT, né? Haddad nem se fala, Lula tá perdendo. Então, quem é que vai ficar na liderança da esquerda para 2026? O próprio ACM Neto falou, né? Se não houver uma articulação para 2026, essa eleição não tem como ser competitiva. É claro que alguém vai se levantar daqui para 2026, mas a questão é quem? Quem pode ter tanta força para poder representar a esquerda nas próximas eleições? A gente não sabe. O que a gente sabe é que você pode se informar todos os dias aqui no canal do Brito. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.